Primeiro me apresentar, meu nome é Felipe, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação, eu estou atualmente no nono período e eu entrei na Nautilus no ano de 2019, no início do ano. A UFRJ Nautilus é uma equipe focada no desenvolvimento de veículos autônomos. Essa equipe ela começou no ano de 2016 como uma equipe, na verdade, com foco inicial e somente para o desenvolvimento dos chamados AUVs. AUV é uma sigla em inglês para veículos submarinos autônomos. E ela surgiu com o intuito de que, muito como todas as outras equipes, né, os alunos eles resolvem se reunir para pegar toda a carga de conhecimento que a gente tem em aula e tentar botar em prática em algum assunto que as pessoas tenham algum interesse comum. Nesse caso, os veículos submarinos. E um ponto talvez um pouco fora da curva também, que a equipe sempre surgiu com o interesse da inovação, de criar novas tecnologias e tecnologias que ainda não existem no mercado. E essa é a ideia principal da Nautilus e é a ideia da competição que a gente participa, que é a RoboSub. Vou falar um pouco melhor mais à frente. Mas então a equipe surgiu realmente para solucionar problemas de mercado, para solucionar problemas que a gente tem hoje em dia no dia a dia, principalmente das indústrias de óleo e gás, indústrias de petróleo. E esse problema seria o quê? Por exemplo, pegando um exemplo da indústria de óleo e gás, de petróleo, atualmente o mercado utiliza muito o chamado ROV, que é um veículo submarino controlado remotamente, e às vezes eles fazem tarefas que humanamente são simples, então fazer uma solda, consertar alguma sonda, e para isso você precisa de um operador que fica horas e horas operando com controle remoto desse robô. E a ideia da equipe é o quê? Por que não automatizar essa tecnologia? Pegar esse robô e somente você vai ter o trabalho de ligar, botar na água, ele vai fazer tudo isso. E é assim que a equipe surgiu. Então, vou passar um slide aqui. Então, a equipe realmente surgiu em 2016 com um aluno da Engenharia Naval, que teve essa ideia de pegar um projeto que ele já trabalhava e realmente botar esse projeto para funcionar, automatizar ele para competição. Então, em 2016, eu vou até pular o slide aqui, esse projeto que já existia estruturalmente foi apadrinhado pela equipe, o laboratório cedeu esse projeto à equipe, o pessoal trabalhou realmente no ano de 2016 e já em alguns meses eles conseguiram concluir esse projeto e levar para a competição que ocorre lá nos Estados Unidos. Então, voltando aqui, em 2016 essa competição foi feita e até foi um pouco engraçado, porque em alguns meses eles conseguiram fazer o projeto, só que, se vocês verem a foto dele, né, vários cilindros metálicos em azul, e a competição internacional nos Estados Unidos, eles botaram o projeto na mala e a alfândega americana achou que era uma bomba, quebrou o projeto, então, infelizmente, em 2016, a nossa participação na competição foi apenas participação, para assistir, para o pessoal aprender, para ele ter uma noção de como realmente funcionava essa competição. Então, infelizmente, a gente não conseguiu competir mesmo, mas o pessoal pegou um aprendizado, uma técnica e realmente sentiu como que era essa competição. Então, esse ano de 2016 foi um ano de aprendizado e realmente em 2017 foi quando os alunos começaram a abrir processos seletivos, aumentar o número da equipe e fazer um projeto 100% da Nautilus, 100% novo. Então, esse ano de 2017 foi retirado unicamente para fazer esse projeto que foi concluído em 2018, quando nós retornamos à competição, e já no que eu posso dizer o nosso ano de estreia na competição competindo, a gente conseguiu chegar na semifinal já. Então, em 2018, nossa primeira competição, nós chegamos às semifinais da competição, e o que foi um grande resultado, não só para o UFRJ, mas pelo fato que nós somos a única equipe, não só no Brasil, mas na América do Sul inteira e até pouco tempo atrás da América Latina, a realmente competir internacionalmente representando o nosso país. Então, em 2018, chegamos à semifinal, tivemos um problema de estanqueidade, então a parte eletrônica do robô ela acabou sendo estragada, danificada, então de 2018 para 2019 a gente teve que reunir mais verbas e reconstruir toda a eletrônica do robô. Então, retornamos à competição em 2019 e tivemos um resultado similar, que também chegamos nas semifinais e não conseguimos evoluir mais que isso. A partir daí, todos os problemas antigos que a gente teve, então cada problema, até o Jonas, ele fala muito, os problemas que a gente tem são aprendizados, né? Então, tivemos problemas iniciais com o robô, aprendemos, reconstruímos, não tivemos novos problemas. Então, de 2019 para 2020, foi o ano que a gente conseguiu realmente ter um robô pronto. E qual a importância da gente ter um robô pronto, um robô autônomo?
porque o robô tem as suas redes neurais, então a gente nunca tinha tido a oportunidade de ter uma bateria intensa de testes, trabalhar a rede neural, a inteligência artificial do robô. Então ele nunca chegou num estado de 100% da sua capacidade. Então, essa era a nossa estratégia para a competição de 2020. Desse ano, a gente começou a fazer os testes nas piscinas que a gente tem na educação física, só que, infelizmente, pelo cenário da pandemia e tudo mais, a competição ela teve que ocorrer somente de forma online, com entregáveis técnicos sobre toda a parte técnica, relatórios e vídeos sobre o nosso projeto, sobre o nosso robô. E nós chegamos na posição de 9º lugar, conseguimos prêmios financeiros e o top 10 da competição são considerados as finais, então as equipes ficam no top 10, elas chegam na final, então foi considerado que chegamos na final no ano de 2020. Sendo que essa competição ela ocorre nos Estados Unidos, vou pedir até perdão pela posição dos slides, acabou indo para o final, mas a competição é RoboSub, ela é patrocinada pelas maiores empresas de tecnologia do mundo, então vão empresas aeroespaciais também, empresas de óleo e gás, de software, e elas patrocinam a competição com o quê? Vamos pegar essas situações do mercado, a situação que um robô teria que ter no dia a dia, então a atividade de manipulação de objetos, você pegar um objeto num ponto A, depositar num ponto B, manipular uma alavanca, uma ferramenta, você ter essa capacidade do robô se localizar de forma autônoma, emergir num ponto específico, encostar num outro ponto. Então, a gente tem essas diversas tarefas que são simuladas dentro de uma piscina do transdeck da Marinha Americana. Então, tem diversas tarefas, ela começa com o robô tendo que ultrapassar por um portão e, a partir desse portão, a gente tem as tarefas determinadas. Pegar um objeto no ponto A, depositar no ponto B, você tem algumas imagens com buracos que a gente tem que fazer o lançamento de um sistema de torpedos. Então, a competição ela foi criada realmente. Vamos pegar situações que um robô teria que fazer no mercado, no dia a dia, e vamos simular ela com atividades genéricas e botar as equipes de todo mundo. São equipes de mais de 70 países, equipes dos Estados Unidos, Europa, Ásia, acredito que quase todos os continentes, e elas realmente são convidadas para apresentar as soluções para esses problemas. Então, vou retornar aqui. Então, esse foi o nosso primeiro projeto, que foi o projeto que nós tivemos problemas. A partir daí, em 2017, nós criamos o BR-Rue, que foi o nosso robô, que é o que nós temos atualmente. Levamos eles para 2018 e 2019. E agora nós estamos com um novo projeto em 2020, ele já está basicamente todo modelado e pronto, que é o nosso novo AUV. Esse novo AUV ele conta com alguns pontos diferentes, alguns acréscimos que a gente fez nele, porque o nosso robô de 2017, o BR-Rue, ele era focado na questão da localização e movimentação. Então, a gente teve que começar de um ponto, se especificar e melhorar em algumas atividades. Então, a gente focou nas atividades que trabalhavam com esses aspectos do robô, dele se localizar, criar um mapa ao vivo da piscina, poder se locomover e, a partir daí, reconhecer as tarefas que ele tinha que fazer ou não com as suas capacidades. O que faltava realmente nesse robô eram os atuadores. Então, esse nosso novo projeto está focado em criar uma estrutura de robô, tanto interna quanto externa, para realmente comportar esses novos atuadores. A gente tem algumas fotos deles, então nós desenvolvemos um braço mecânico, ele atualmente não está com esse aspecto físico, mas a gente ainda está em desenvolvimento. A gente desenvolveu um sistema de lançamento de torpedos e também um sistema de coleta e solta de marcadores. Então, tem algumas tarefas que têm pontos específicos que a gente tem que lançar um marcador dentro de um depósito que tem na piscina. Então, esses são os nossos projetos atuais. E, como eu falei, nós somos uma equipe de veículos autônomos, não começamos assim, mas hoje em dia a gente se descreve dessa forma porque nós resolvemos evoluir para outras tarefas, assim como a Rockets fez. Só que o nosso campo de evolução foi a área de drones autônomos. Então, a gente já está desenvolvendo, já começamos a modelar também os projetos. Então, junto com a UV também estamos modelando e fazendo o projeto do drone. E, a partir daí, vamos começar nessa nova área. Inicialmente, a gente vai fazer um drone realmente mais de teste, talvez com uma capacidade de identificar queimadas e elaborar relatórios. E, a partir daí, a gente vai evoluindo até chegar para as competições de drones, que são competições são muito abrangentes. Então, a gente resolveu realmente começar com um cenário mais de pesquisa,
talvez até participar de alguns editais, como a gente já está vendo com o nosso orientador Claudio Miceli. Então, passando aqui no nosso robô pronto, tem algumas características interessantes. Ele tem 5 graus de liberdade, então ele pode se locomover nos 3 graus, né, X, Y, Z, assim como rotacionar no pitch e yaw. Ele é totalmente modular. Aprendemos com o problema do primeiro robô, que um robô inteiro montado numa mala é um alerta para a alfândega americana. Então, a gente tem um robô que agora ele é completamente modular, então ele pode montar 100%. A partir daí facilita para a gente fazer essa locomoção para os Estados Unidos e também facilita no fato da gente poder adicionar, acrescentar novas partes, facilita também para a alteração e melhorias do robô. E ele é um robô de baixíssimo custo. Ele custou em torno de R$55 mil, que é um robô que, em média, é 10 vezes mais barato que robôs de outras equipes, principalmente as americanas, e funciona de forma semelhante, às vezes até melhor. Ou seja, é uma tecnologia brasileira, uma tecnologia que nós desenvolvemos com menos verba e que funciona igual ou melhor que muitas outras equipes. Então, é uma característica muito importante e foi até um dos reconhecimentos que a gente tem anualmente pela organização da competição. Para ele trabalhar aqui, a gente trabalha com um sistema de fusão de sensores, então para o robô poder se localizar e fazer suas tarefas, a gente tem diversos sensores de pressão, câmeras, sensor de um acelerômetro, dentre outros, e a partir dessa fusão de dados dos sensores, o robô consegue se localizar. Inclusive, nesse ano de 2020, algumas melhorias em software, usando esses dados e fusão de sensores, nos renderam um paper que seria apresentado fisicamente na África do Sul, na Fusion 2020, mas também pelos problemas da pandemia foi apresentado de forma virtual e rendeu muitas honrarias e prêmios também. Então, foi um avanço muito interessante, foi talvez um início de uma pegada um pouco mais acadêmica aí de trabalho realmente nesse meio. Então, isso aqui era para ser um vídeo que não estava muito bom. A competição, a nossa equipe se organiza com um corpo de coordenadores, então cada uma das 5 áreas embaixo tem esses coordenadores. Dentre as áreas temos a parte de eletrônica, software, hidrodinâmica e mecânica, que são as 3 áreas técnicas do projeto, e junto temos as áreas de apoio, que são de gente de gestão, que tanto faz o trabalho para captar recursos, quanto o trabalho para organizar internamente a equipe, e temos o marketing, que é responsável por toda a imagem e disseminação da imagem da equipe. Então, dentro dessas áreas todas, cada área tem um coordenador, que está relacionado ao capitão, que faz todo esse trabalho de pensamento do projeto e organização do projeto. E o capitão ele é apoiado por um serviço financeiro e jurídico também para poder auxiliar no trabalho. Também a equipe conta com 40 membros atualmente, estamos num processo seletivo que deve entrar em torno de 20 a 30 membros, já que estamos expandindo para a área de drones. Ela é interdisciplinar, então envolve todos os cursos da UFRJ, ela não é limitada somente aos alunos da engenharia, embora eles sejam maioria. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho das áreas. Então, a área de hidromec, que seria hidrodinâmica e mecânica, é responsável pela estanqueidade, então fazer com que não entre água no robô. O balanceamento do robô e também construir toda essa modularidade, essa tecnologia e o fato da estrutura do robô. Então, todo o desenvolvimento, pensamento, cabeça e a estrutura física externa do robô é feita por hidromec. A área de eletrônica faz o que seria o coração, os órgãos do robô, então todos os sensores estão lá e a comunicação entre os sensores, a aquisição de dados, a proteção elétrica e o sistema de abastecimento elétrico também do robô é feito pela eletrônica. E finalmente temos o software que utiliza toda essa estrutura que é fornecida por eletrônica e por hidromec para planejar o robô para fazer as atividades. Então, software depende das capacidades que as outras áreas entregam e a partir daí eles trabalham com algoritmos para fazer a fusão de dados. Então temos algoritmos de SLAM, que é onde o robô pode mapear a piscina ao vivo e se localizar a partir daí. Temos a inteligência artificial do robô e também é uma área que tem trabalhado muito, principalmente agora durante a pandemia, com simulação, no qual a gente conseguiu simular totalmente o ambiente da competição. E a gente consegue, então, pelo computador, cada um na sua casa,
simular as competições e as tarefas do robô, simulando todas as capacidades e os atuadores que nós temos hoje em dia. Gestão e marketing eu já expliquei, responsável pela organização interna, planejamento, parcerias e comunicação visual e redes sociais. Eu gostaria de agradecer, aqui tem os nossos contatos e também estou aberto a